Shalom, queridos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez e nós vamos falar do grande amor de Deus, que esse amor possa preencher todos nós de uma forma que caia por terra todo medo, toda angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor, amém? E hoje nós vamos falar de Daniel. Quem nunca ouviu sobre a história de Daniel na cova dos leões, não é verdade? Então nós vamos explorar um pouquinho mais esse texto. Olha o que diz a palavra em Daniel 6:20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que, caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Amém? Somente até aqui. Queridos, este é o rei perguntando a Daniel o que havia sucedido a ele. Porque Daniel, na época em que ele viveu, o grande rei Dário, queria fazer dele um ministro. Ele seria o segundo homem do reino, primeiro depois do rei Dario. E as outras pessoas, como sempre tem, os invejosos, aqueles que querem a tua posição, aqueles que almejam o que de repente você nem queira, né? As pessoas estavam de olho e sabiam o valor que Daniel tinha. Então, o que procuraram? Nele algum defeito e não conseguiram achar nada nele a não ser a devoção que ele tinha ao próprio Deus e ao Deus de Israel, né? E naquela época, Dário era considerado o próprio Deus e as pessoas que o invejavam era a única coisa que tinham contra ele. Falaram para o rei: vamos fazer um decreto para que somente o Senhor seja adorado. O Senhor, no caso, o rei Dario, né? Porque sabiam que Daniel não deixaria de adorar o Deus nosso, não é verdade? E o que aconteceu? Dário, né? Quando ele foi, Dário ou Dario, ele foi tomado de um orgulho, né? E falou assim: então vou assinar esse decreto. E não imaginou que era para lesar o próprio Daniel, porque o rei gostava sim de Daniel. E fez o decreto. Daí os outros foram lá e falaram assim: olha, Daniel continua a orar. Daniel não mudou a sua postura diante da adversidade. Daniel não deixou de fazer o que ele fazia continuamente, que era orar e adorar ao Senhor. As adversidades, as questões do dia a dia mantiveram Daniel da mesma forma, e isso foi usado contra ele na vida secular. Daí falaram assim para o rei: olha, Daniel continua orando. E o rei não teve outro jeito a não ser sentenciá-lo à morte jogando na cova dos leões, porque o rei não poderia ir contra o seu próprio decreto. E aí que vem, né? Passada a noite, foi lá jogado Daniel na cova dos leões e chegado, né, passada a noite, no outro dia, o rei foi lá todo triste e falou assim: Daniel, será que teu Deus te livrou? E isso é para mim e para a tua vida. Será que o seu Deus tem te livrado? Ou melhor dizendo, do que Deus tem te livrado? Porque eu tenho certeza que você já ouviu alguma citação no sentido de que ele não te livra no problema, né? Ele te livra, te dá livramento para você suportá-lo. Então, o Senhor não veio para Daniel o livrando dos leões, mas deu livramento durante essa prova. Daniel foi jogado sim à cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha. Então muitas vezes você fala: por que o Senhor permitiu isso? Ele permite para que a tua fé seja exaltada. Depois que você passou por todas as provações, você fala assim: meu Deus estava comigo o tempo todo, Ele me livrou, Ele me salvou, Ele me deu escape. E essa é a grande mensagem da cova dos leões, de Daniel nas covas dos leões, que talvez Deus não te livre do problema, mas Ele vai te livrar te dando um escape da situação. Naquela noite,
Deus fechou a boca do leão. Eu não sei que boca que o Senhor tem que fechar na tua vida, o escape que você está precisando, o livramento que você está precisando, mas o mesmo Deus que livrou Daniel, que livrou os 3 meninos da fornalha, é o que vai te livrar e te salvar. E no final de todas as coisas, você vai glorificar o nome do Senhor, porque você vai perceber que Ele esteve sempre contigo. Então, querido, essa prova não é para que o seu nome seja envergonhado, mas é sim para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, deixa Ele ser Deus na sua vida, descansa no Senhor e saiba que tem livramento, tem vitória, tem exaltação do nome do Senhor sempre, na minha e na tua vida, em nome de Jesus.